Olá, abençoado, chamado povo de Deus, porque Deus te chamou, nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos dar prosseguimento hoje no nosso estudo sobre a igreja, eclesiologia, eclésio, chamado para fora, escolhido para fazer diferença. Hoje a lição número 7 desse nosso quarto trimestre, que está versando sobre a igreja e a sua organização. No tema central está em Efésios, que é considerado a rainha das epístolas paulinas, capítulo 4, versículo 16, que diz: do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Efésios 4:16. O vivendo em Cristo, ou seja, o crente precisa ter uma vida cristocêntrica. Eu coloquei assim: a igreja é o corpo místico do Senhor, um organismo vivo e espiritual, tendo ao mesmo tempo sua organização temporal. É um corpo místico e universalizado. Daí sermos católico, que significa universal, apostólico, porque aceitamos e cumprimos com as doutrinas apostólicas, considerados protestantes, católico, apostólico, protestante, porque aderimos às 97 teses defendidas pelo grande aquele que fez o protesto, Lutero, né? Que estamos esse ano comemorando 500 anos do seu protesto. Muito bem. O objetivo dessa lição está em entender a igreja como corpo de Cristo, como pessoa jurídica e como prédio. Como corpo de Cristo, eu falei, é um corpo, a igreja mística, onde não tem sombra de variação, nem ruga de imperfeição. Como pessoa jurídica, é aquele CNPJ, é a diretoria, são cargos na igreja. Aí sim, tem vários erros, aparecem várias dificuldades dentro desta área. E a igreja como prédio é aquela igreja feita de pedras mortas, pedra, cimento, tijolo, que a pessoa, ferro, que a pessoa passa na rua e diz: olha, aí é uma igreja. Então, dentro de eclesiologia, nós temos essas três colocações. Estude bem o texto, repetindo que é importante você ler em casa, com calma, que está baseado em Efésios capítulo 4, versículo de 11 a 16. Tem também a leitura diária. Muito obrigado a você que tem curtido, que tem compartilhado, que tem divulgado. Eu continuo dizendo que considero aqueles que estão espalhando a mensagem um evangelista moderno, mas a igreja é um organismo vivo, ativo e espiritual, que é o corpo do Senhor. Esta metáfora foi Paulo que fez, considerando a igreja como um corpo, onde um membro não pode dizer que não precisa de outro. E vivo, porque um corpo sem vida é morto. A igreja pode até estar um tanto cochilando, descansando, mas morta não pode acontecer. Ela tem que ser viva, trabalhando, atuando sempre na divulgação do Evangelho. Com o decorrer dos anos, por força de lei, esta mesma igreja passou a ser uma organização, como eu falei. Tem estatuto, diretoria,
tem um patrimônio e tem que ter um registro, um CNPJ. E aí vem muitas dificuldades, como eu já falei, mas são coisas passageiras, temporais. A igreja como organismo é a igreja mística que o apóstolo escreve, ou melhor, apresenta na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12, que é a chamada igreja universalizada, a igreja onde tem um pouco de membros aqui, na sua cidade, no seu estado, no seu país, no seu continente e vai por aí afora, não é isso? Nesta igreja do Senhor, o cartão de membro, porque na igreja, quando tem a diretoria, a secretaria da igreja, o pastor da igreja assina um cartão de membro, para você se identificar que é membro daquela igreja. Agora, na igreja mística, que o apóstolo apresenta na primeira carta aos Coríntios 12 e 12, esta igreja, o cartão de membro é ter as vestes lavadas no sangue do Cordeiro. É onde, é aquele que eu sempre falo, é o cartão de membro que nós não sabemos qual é, quem tem, quem está com a entrada garantida. É claro que partimos do pressuposto que todos que estão à nossa volta, congregando conosco irão alcançar a salvação. Mas o exemplo das 10 virgens, 50% é muita coisa, não estavam preparados, não é? Então temos aí a igreja mística, a igreja do Senhor. A igreja primitiva, por exemplo, elas não tinham escola dominical, não tinham curso de teologia, não tinham convenções, mas tinha a ação constante do Espírito Santo de Deus, que a tudo orientava. É claro que não estavam em uma teocracia, mas ainda estava no efeito da teocracia que ficou na velha dispensação. Mesmo assim, com o decorrer do tempo, tudo foi mudando devagarinho. A igreja no passado, ela, como eu disse, não tinha a organização que temos hoje, mas o povo vivia em mais consagração, em mais oração. E isso fazia a diferença. A igreja crescia, eles tinham unanimidade, eles praticavam na expressão da palavra a koinonia, eles eram unidos, tinham tudo em comum. Se você ler a história da igreja, Atos dos Apóstolos é o único livro histórico do Novo Testamento. E no capítulo 1 de Atos, por exemplo, você vê a eleição de Matias para exercer o diaconato, né? E tudo era com muita simplicidade e sem muita divergência. A igreja em Antioquia era bem mais organizada. Se você olhar em Atos 13, de 1 a 3, vai ver que era uma igreja que começou com uma organização melhor, até tudo continuar a funcionar, não é isso? Então, faça uma reflexão. Você sente desejo do episcopado? Mas todo mundo quer, hein? A maioria hoje quer ser pastor, quer ser bispo, quer ser apóstolo, né? O apóstolo Paulo disse que quem almeja o episcopado, excelente coisa deseja. Naquela época da colocação paulina, quem desejasse o episcopado estava colocando o pescoço na guilhotina, estava se oferecendo para ser sacrificado. Hoje não, hoje é muito status. A pessoa quer ter a credencial de pastor quando só tem a credencial, muitas vezes. O valor da organização.
No Velho Testamento encontramos o Senhor determinando a organização entre o seu povo. Cada tribo teria seu lugar determinado na caminhada para Canaã. Você vai encontrar isso no livro de Números, capítulo 2, de versículo 1 em diante. E se você olhar no mapa, vai ver que a tenda, o tabernáculo, ele era montado e as tribos, cada tribo tinha uma posição certa para proteger o tabernáculo de qualquer investida dos adversários. E hoje a igreja também precisa ter alguma coisa, tem um amparo da lei. Estamos num país laico, mas temos direito de cultuar ao Senhor. Então isso é importante que seja bem aproveitado. No tabernáculo, a organização era uma coisa séria na liturgia, com os sacerdotes, os sumos sacerdotes e os sacrifícios. Não era uma coisa banalizada, não. Era uma coisa muito séria. Veja lá em Êxodo capítulo 40, todo o capítulo, e Levítico capítulo 1 até o 9, que você vai ver que ali já apresentava uma alegoria, uma simbologia do que seria hoje a nossa igreja. A organização do templo que Salomão construiu era uma coisa tremenda. Você vai ver em 1 Crônicas, capítulos 15, 16, 23 a 27, que Salomão, o seu pai Davi, já tinha organizado um grande coral de aproximadamente 1000 vozes selecionadas, músicos, cantores especializados na área. E Salomão constrói o templo e quando vai fazer a inauguração, foi uma coisa maravilhosa. Muito bem, a igreja e seu corpo ministerial. No princípio da igreja não existia dificuldade para a liderança, não existia ganância financeira, nem a sede de poder, muitos crentes, até mesmo um correr risco de vida era que o obreiro passava naquela época, porque até nas alturas dos anos 301, aí não era tido a igreja, mesmo tendo sido organizada em Atos 2, ela não era reconhecida como religião, ela era considerada a seita do povo do caminho. E querer ser apóstolo naquela época, fazer parte do povo do caminho naquela época, repetindo, era colocar a vida em risco, porque era muito difícil, era preciso muita fé, perseverança no Deus que tudo pode. Os obreiros que compõem o ministério da igreja estão firmados basicamente nos ensinos paulinos. Pois é, a nossa igreja, aliás, Paulo foi dos apóstolos quem mais dogmatizou a igreja. Ele fala que evangelista é para levar a mensagem das boas novas. O pastor, no original, significa aquele que guarda, que alimenta, que doutrina as suas ovelhas. Ele tem esta função de ensinar e disciplinar quando necessário. Mestres também é outra função importante dentro dos dogmas paulinos. Em algumas versões é considerado doutores, porque são pessoas versadas na lei, na liturgia, muitas vezes com bom ou médio grau do grego koiné, do hebraico. Geralmente, em várias organizações hoje, ou melhor, em várias convenções hoje, exige do obreiro curso superior em teologias, não é via de regra, mas muitas igrejas e convenções, principalmente as assembleianas, porque os batistas, metodistas, presbiterianos já faziam isso há muito tempo. E hoje é preciso, para se pastorear
uma igreja. Todos os membros da igreja devem valorizar a sua igreja, seu pastor, seu ministério, e é muito importante para o crescimento espiritual da igreja. Você veja que Efésios capítulo 4, de 14 a 16, como é preciso esse crescimento. E Jesus falou muito sério quando formulou a parábola da videira. E isto veio lá do Velho Testamento, quando Yahvé, o El Shaddai, chama Abraão: anda em minha presença e ser perfeito. Não é só ser crente, andar direitinho, não, é ser perfeito. Todos os membros devem evangelizar, levar crentes ou descrentes para a igreja, porque o ID de Jesus continua. Esse imperativo não para. Se a igreja muito cresceu, foi porque esse ID foi executado por outros. E nós precisamos fazer a igreja crescer. Olha, eu participei de uma convenção, isso já tem algum tempo, nas alturas dos anos 80, 85, por aí. E a convenção que eu pertencia mandou fazer uma pesquisa pela Fundação Getúlio Vargas. E eles, na pesquisa, identificaram que a Assembleia de Deus no Brasil, até os anos 70, 75, tinha um crescimento em torno de 30% ao ano. Quando foi feito em 85, que deu o resultado dos últimos 10 anos, o crescimento baixou para 10%. Ou seja, a igreja não está evangelizando, pregando como antes. Você quer ver uma coisa? No seu próximo culto, pode ser essa semana, semana que vem, observe quantas pessoas descrentes estão assistindo o culto. Quantos cultos que termina com o pregador, o pastor, o dirigente, fazendo a seguinte tradicional, antiga pergunta: tem alguém para aceitar Jesus? Levante sua mão. Quase não se faz. Sabe por quê? A sociedade está basicamente evangelizada. Mas religião não salva. Ter a capa de religioso não é o suficiente. É preciso fazer parte, como eu disse, da igreja mística do Senhor, onde a credencial dele é ter suas vestes espirituais lavadas no sangue do Cordeiro. Eu vou fazer a peroração dessa forma. O pregador, quando está anunciando as boas novas de salvação, ele também está profetizando. Então é bom você prestar atenção. Quando for pregar, deixe o Espírito Santo te usar. Para isso é preciso que você tenha estudado o texto, tenha se preparado teologicamente, espiritualmente, psicologicamente e fisicamente. Aí o Senhor toca no coração do pecador, o evangelista leva o homem cansado de seus pecados para a igreja, lá o pastor alimenta, cuida, vai batizá-lo nas águas e o Senhor faz a obra. O Senhor Jesus tem uma missão importante para com o crente. Perdoa seus pecados, batiza no Espírito Santo, o prepara para a sua vida. São atributos divinos. Que o Senhor Deus nos abençoe mais e mais. Prometendo na próxima semana falarmos na lição número 8, que estará versando sobre a igreja e suas contribuições. Muito obrigado pela sua participação. Continue divulgando, se inscrevendo e anunciando mais, falando mais de nós no YouTube. Que Deus te abençoe.